Bom dia, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vamos para mais um Café com Pão Espiritual. Hoje vamos fazer a segunda parte do capítulo 38. O capítulo 38 é um capítulo bem interessante. Fala sobre uma questão nossa do dia a dia, né? Uma questão do nosso cotidiano. Então, eu vou relembrar um pedacinho, um trecho, né? A gente estava tendo uma lição a respeito do casamento, né? Aí fala assim, vou relembrar um pedaço pra gente continuar, vamos lá. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Aqui é Dona Hilda explicando, né, para André Luiz a história dele, né, da Hilda, da Luciana e do Tobias. Nosso tormento foi então indescritível. Tobias chorava sem remédio e, ao passo que eu via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviam por intuição. Ou seja, ela nesse momento ficou o quê? Obsediando, né? A família desencarnou e ficou presa dentro do lar dela, com ele agarrada junto com o esposo e com os filhinhos, né? Começou ali um tormento, um umbral dela, né? Como eu falei, eu repito, umbral não é um lugar longe, um lugar distante, né? Umbral é um estado de espírito que a pessoa está, tá? Então ela estava no umbral, porém estava aqui. Que umbral pode ser aqui, gente, no plano físico, aqui na Terra, agarradinho com a gente, tá? Então, aí ela estava falando, o que eles estão querendo dizer? A questão de quando a pessoa teve 2, 3 casamentos, né? A gente não sabe, depende. Como que funciona? Como que André Luiz estava questionando como ficaria isso no plano espiritual, já que no plano espiritual ninguém morre, né? Então aqui tudo bem, morreu, foi pro plano espiritual. E quando esse esposo ou essa esposa desencarnar também com um novo companheiro, quando chega no plano espiritual, como que funciona, né? E eles estavam explicando que o verdadeiro casamento é o de almas, não é isso? E eu lembrei aqui do caso do Chico Xavier. Quem aí lembra, né, da história do Chico Xavier, que sabe que a mãe dele desencarnou quando ele tinha 5 aninhos, né? E a família de Chico era, acho que eles tinham, se não me engano, 9. Eram 9 filhos, né? Os pais de Chico tinham 9 filhos. Quando a mãe desencarnou, o pai não teve condições de criar essas 9 crianças. O que ele fez? Ele foi deixando uma criança com uma pessoa para poder, né? Chico ficou com a madrinha, né? Os outros irmãos foram cada um ficando, deve ter ficado também com seus padrinhos, e para ele poder trabalhar, né? E ajudar. Foi aí que a própria mãe de Chico Xavier falou para ele que ficasse calmo, que ela ia mandar um anjo para ajudar ele e fazer companhia para ele. Quem chegou isso? Quem foi esse anjo, gente? Foi uma nova esposa pro pai de Chico Xavier. Aí você fala assim, e quem é o verdadeiro, quem é o encontro de almas do pai do Chico? É a mãe do Chico. Porém, ele precisava de uma alma companheira, uma alma que fosse uma ponte, uma alma que ajudasse ele na vida dele, né? A gente falou sobre isso aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Como fala, tem pessoas que são como pontes ou como socorro de guardiões caridosos. Ela foi isso, né? Ela foi uma alma amiga, uma alma irmã que se prontificou, né, de estar ali junto com o pai para poder conseguir criar, dar carinho, dar amor àquelas 9 crianças. Então por aí a gente tem uma noção. Já pensou? O Chico era muito maltratado pela madrinha, né? Ele sofria,
ele tinha lesões no corpo, porque ela batia nele, ela torturava, né? Era muita coisa que acontecia com ele. E, graças a Deus, chegou essa alma, que foi um socorro de uma alma caridosa, né? Chegou para poder resgatar o Chico e os outros irmãos dele e criar junto com o pai. Então vamos lá, continuar. Queria lutar como a galinha ao lado dos pintinhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças e a cozinheira apenas fingia dedicação. Olha essa situação, né? A cunhada dela, né, não gostava das crianças, não tolerava as crianças. Ou seja, devia, né, fazer alguma coisa, devia maltratar. A cozinheira que trabalhava lá fingia que era dedicada, mas não era. Então vocês imaginam o egoísmo nosso, né, do ser humano. A gente desencarna e acha que o nosso companheiro ou a nossa companheira, por N motivos, não tem que arranjar, de repente, uma companhia, uma nova companhia para essa jornada, né? Tem pessoas, gente, que não precisa, não vai precisar, não vai sentir essa necessidade. Mas existem casos que precisa, como a gente está vendo aqui, né? Agora você imagina, se a mãe, né, a mãe dessas duas criancinhas, insistisse e não quisesse que chegasse alguém para cuidar. Olha a situação, o que estava acontecendo com essas crianças, né? Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa, e decorrido 1 ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando os meus caprichos. Olha isso. Mesmo assim, ela vendo essa situação, né, o ciúme, o monstro, como eles falam, o monstro do ciúme ainda era muito grande. Então, mesmo ela tendo certeza que precisaria, quando ela viu que o esposo, né, ele encontrou uma nova pessoa, que foi a Luciana, ela ficou contrariada. Ah, se soubesse como me revoltei, semelhava-me a uma loba ferida. Ela era uma obsessora, ela se tornou, com esses sentimentos, uma obsessora daquelas terríveis. Olha isso. E era uma situação que era um bem para os filhos dela, para o marido, né? Mas o egoísmo estava na frente, o ciúme. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Olha isso. Olha que situação. Muito bom dia a todos. Bom dia, Andréia. Bom dia, mãe. Bom dia, amiga. Tudo bem, Andenice? Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial da minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Olha isso, gente. Olha a misericórdia divina, como ela arranja meios que a gente nem imagina para poder nos ajudar, né? Chegou ela, como quem nada desejava. Enchendo-me de surpresa, sentou-se ao meu lado, pôs-me em seguida ao colo, como noutro tempo, e perguntou-me lacrimosa. Gente, olha isso. Chegou ela como quem nada desejava. Olha a sabedoria, né, dessa senhora, da avó dela. Da avó da Ida. Olha a sabedoria, gente. Vocês têm noção que tem determinado momento que a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa muito errada. Assim, tá errada. Você tá vendo, tá enxergando, tá na cara. Mas não adianta brigar, gente. Não adianta. A gente tem que ter essa sabedoria, como a vozinha aqui, ó. Chegou como não quer nada. Pegou a neta, colocou no colo, como antigamente. Vocês vão ver a diferença, sabe? Porque a pessoa já tá revoltada. Já tá com pensamento só coisas erradas.
Chega a gente de sola, assim, já sabe, você tá errada. E a pessoa vai afastar a pessoa. Só vai deixar a pessoa mais furiosa, com mais sentimentos ruins, para poder continuar fazendo aquele ato errado. Entendeu? Então a gente precisa, na nossa vida, entender que nem sempre é brigando, é criticando, é apontando os erros que a gente vai conseguir ajudar alguém. Muitas das vezes a pessoa precisa de um colo, de um carinho, de um ouvido. E conforme a pessoa vai se desarmando, né, vai ali tirando aquelas blindagens dela que ela coloca, ela dá a oportunidade de você ir com todo carinho, com toda delicadeza e conversando e fazendo que ela enxergue por ela mesma os erros dela. Não que ela enxergue o que você acha, né? Porque a gente tem que entender isso. Ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam por si. Então, que a gente possa ser uma ponte, né? Que a gente possa ser um exemplo, que a pessoa olha e fala assim, não, eu tô vendo como eles fazem, porque é muito fácil a gente falar. Mas só o dono da dor sabe o quanto dói. Como diz Zeca Pagodinho, na música dele, ele fala, só o dono da dor sabe o quanto dói. Então não adianta a gente querer falar, é assim, é assado, tá errado, tá certo, né? Que frescura, tão fácil e você tá aí. Não adianta, gente. Então vamos aprender aqui, ó, com a vozinha da Dona Hilda. Chegou ela como quem não quer nada, enchendo-me de surpresa, sentou-se ao meu lado e pôs-me em seguida ao colo, como em outro tempo, e perguntou-me lacrimosa, ou seja, a vozinha dela estava ali emocionada, né? Estava triste com a situação. Então ela perguntou, que é isso, minha neta? Que papel é esse na sua vida? Você é uma leoa ou uma alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos. Funciona como criada da sua casa. É jardineira do seu jardim. Suporta a bilis do seu marido. E não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? Olha isso, gente. A avó, nesse momento, ela estava mostrando para ela com carinho, olha, mostrando que realmente essa pessoa, a Luciana, qual era o papel dela, entendeu? Ela estava ali de companheira de jornada, de luta para ajudar. Estava mostrando para ela uma outra visão. Ela estava enxergando, Dona Hilda estava enxergando aquilo com os olhos do ciúme, da ira, né? Da possessividade. E a vozinha estava mostrando para ela um outro lado. Olha, ela chegou ali, mas ela está cuidando da sua casa, tá cuidando dos seus filhos, do seu jardim, né? Ela está fazendo isso tudo. Principalmente cuidando dos filhos. Ela não pode assumir o papel de companheira. Ainda tá assim, ó, ela falou assim, ó, lugar provisório de companheira de luta. Provisório, porque a gente falou ali na frente, o verdadeiro casamento é o de almas, né? A avó dela nesse momento estava conseguindo abrir os olhos dela. É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Olha só o que está falando. É assim que você agradece e remunera. Agradece e remunera. Olha isso. Por que agradece e remunera? Porque é assim. A vida é reciprocidade, gente. O mar, ele não é morto, igual o mar morto que a gente conhece, porque ele dá e ele recebe. Tá? Ele deságua em outras águas, em outros mares, e assim vai. E o rio traz e joga para ele. Ele dá e recebe. Por que o mar é morto? Porque o mar não recebe nada de ninguém, não dá, então ele é morto. Então a vida é assim, a vida, gente, é reciprocidade.
tem que retribuir, tem que devolver as coisas que a gente tem aqui de graça, que a gente consegue, sabe? A vida é assim. Então ela tá falando, é assim que você agradece e remunera, assim que você agradece a pessoa que tá te fazendo um favor e faz alguma coisa por ele, porque a gente tem que fazer, seja uma oração, seja uma prece, seja um pensamento positivo, seja ajudar em qualquer outra coisa. Então ela tá fazendo nesse momento ela refletir, tá? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Olha isso. Você quer uma pessoa para cuidar da tua casa? Quer que ela cuide sem dar um carinho para os seus filhos? Sem cuidar do seu jardim com amor, com dedicação? Sem cuidar do seu companheiro de jornada? Quer só que faça mecanicamente uma escrava? Sem nenhum carinho, sem nenhum afeto, sem nenhuma dedicação? É isso que ela quer dizer. Você está desprezando uma irmã. Você tem uma pessoa que, além de estar fazendo isso tudo, está fazendo com muito carinho, está dando aquele amor que, infelizmente, você não pode dar porque seu momento chegou. Você está desprezando essa irmã? Tudo isso que ela está fazendo, porque, gente, a gente tem que se abdicar. Quando a gente faz alguma coisa por alguém, a gente está sempre se abdicando de alguma coisa pra gente, tá? Por exemplo, hoje eu tô ajudando uma pessoa, vou dar um exemplo assim bobo que acontece na gente. Vou ajudar essa pessoa a fazer a mudança dela. Fui pra casa dela, tô embalando, tô colocando as coisas na caixa, a gente tá separando. Tô ajudando ela, mas eu tô deixando às vezes de tá na minha casa, tá descansando, tá assistindo um filme, tá com a minha família, tá no salão de beleza, tá trabalhando. Eu tô deixando alguma coisa minha de lado pra estar ajudando o próximo. Tá? Então vamos lá. Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre. Abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. Olha, gente, que delícia isso, que momento bonito, né? O momento que ela conseguiu, que a avó conseguiu abrir os olhos dela e ela abandonou o lar terreno, aquele momento de obsessão, aqueles sentimentos, né, ruins que ela estava ali alimentando e seguiu, aceitou a ajuda, que antes ela não estava dando ouvido para os amigos espirituais dela, que estavam intuindo ela. Então, nesse momento, ela entendeu, aceitou a ajuda da avó e saiu. Isso foi seguir o caminho dela, foi para o nosso lar. Desde essa época, tive em Luciana mais uma filha. Ou seja, nesse momento virou aquela chave, né? Ela conseguiu enxergar a Luciana com outros olhos, com os olhos de gratidão, né? Com os olhos de amor fraterno. Então, a partir desse momento, ela conseguiu enxergar a Luciana como mais uma filha. Trabalhei, então, intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos sem distinção. Em nosso antigo lar terrestre, constituiu o Tobias uma família nova, que passou a me pertencer, igualmente pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde, voltou ele reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Olha isso, gente. Dona Hilda contou, ela resumiu, contou para André Luiz a história deles. Por que estavam os três juntos ali? Como que funciona isso? O caso, Tobias e as duas esposas dele terrenas. Ela mostrou que, olha, Tobias, olha, André, Tobias, aqui no plano espiritual, o casamento é com a verdadeira alma que sou eu. E Luciana, que foi um casamento de ajuda, de ponte, de socorro espiritual, da misericórdia, ela, quando chega no plano espiritual, ela é como uma irmã. Como todos são irmãos, ela entra como uma irmã dedicada, uma irmã que o ajudou, que começa a fazer parte da família. Uma irmã não, desculpa, como uma filha. Ela ficou no plano espiritual com um sentimento que Hilda e Tobias tendo por ela como uma filha.
tá? E nesse momento André Luiz começou o quê, gente? A pensar na família dele, porque até então momento André Luiz estava imaginando o quê? Passaram-se 9 anos e nada mudou na casa dele. Então ali ele começou o quê? Pensar na família. Será, gente? Então ali foi abrindo aquelas caixinhas de pergunta na cabeça de André Luiz. Aí vamos continuar. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado ensinando com exemplos. Mais uma vez, gente, ensinando com exemplo. A gente não ensina apontando o dedo. A gente não ensina com autoridade, com arrogância, sabe? A gente não ensina com sentimento de superioridade. A gente só ensina as pessoas com exemplo. Não é palavras, e sim atitudes em tudo na nossa vida. Então, a Luciana me falou assim, ó, ela tá falando isso tudo, mas ela esqueceu de falar, né? Quanto ela ensinou pra mim com exemplos. Aí, continua, né? Que dizes, filhas? Perguntou a senhora Tobias, acariciando a destra. Né? Olha que harmonia, né? Esses 3 espíritos. Luciana sorriu e ajuntou. Mas, graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação e de dever. E no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando as demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidade ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Gente, olha essa lição. Eu vou ler novamente para a gente prestar atenção. É uma lição maravilhosa. Olha a situação. A Luciana falou, né, que graças a Jesus e a Hilda, ela aprendeu que existe alguns tipos de casamento. O casamento de amor, né, como a gente falou, que almas... que é o casamento de... Como eu falei, gente? Almas... É o que é o casamento de almas, né? De almas afins. Então ela aprendeu. Existe o casamento de amor, o casamento de fraternidade, o de provação, olha, o de dever. Então a gente entendeu, hoje em dia a gente consegue analisar, às vezes, o nosso casamento. Que tipo de casamento é o nosso? Que tipo de casamento é dessas pessoas que a gente vê aí, né? A gente começa a entender. Que a gente olha e fala, nossa, não entendo porque fulano tá casado com ciclano. Fulano e ciclano não tem nada a ver, mas estão casados, né? Ou o casamento daquela pessoa parece de conto de fadas. O casamento de fulano é uma aprovação, literalmente. Outro é um dever, parece que é um dever, que ele tem que estar ali, que tem que ajudar fulano. Outros é fraterno, aquela coisa, parece irmãos. Nem parece que são casados, parece que são irmãos. E outra é do amor mesmo, do verdadeiro amor. Então, ela está mostrando aqui que graças a Jesus e a Hilda, ela entendeu isso. E ela pode entender que o dela com o Tobias não foi um casamento de amor, né? Foi um casamento fraterno, de ajuda, de companheirismo, né? De dever, de ajudar um pelo outro. Não. Então ela conseguiu entender que foi o momento daquele casamento dela. Que no plano espiritual o que prevalece é o casamento de almas, de almas afins. Que não é o caso dela, não foi o caso dela. Porque quando a gente chega no plano espiritual, a gente entende os verdadeiros sentimentos, a gente reconhece. Realmente não tem nada que cubra, que esconda, né? O véu da ignorância, ele começa a ser aberto pra gente começar a enxergar as coisas com outros olhos, com os olhos da alma. Então vamos lá. Graças a Jesus e a ela aprendi que o casamento pode ser de amor, de fraternidade, de provação, de dever. E no dia que Hilda beijou perdoando, ela se sentiu liberta do monstro do ciúme inferior. O matrimônio espiritual, gente, realiza-se alma com alma.
tá? Não é carne, não é aparência física, não é só desejo, não, é alma com alma. Representando os demais simples conciliações indispensáveis. Olha isso, gente. Os outros tipos de casamento que não é o do amor, tá? Se o seu casamento não for um casamento de amor, gente, que a gente consegue analisar o nosso próprio casamento. Então, ó, ele representa conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos eles sejam sagrados. E assim construímos nosso novo lar, na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. Tobias já finalizou, né, a conversa, falou, bom, e assim construindo nosso novo lar, com base da fraternidade legítima. Toma aqui, ó. Luciana entendeu que almas afins, verdadeiras mesmo, de amor, é eu e Hilda. O relacionamento dela com a gente é fraternal, já é um sentimento puro de irmandade, sabe? Ali é como eles acolheram Luciana como uma filha e Luciana se sente dessa forma. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei, né? André Luiz, a cabeça dele devia estar como? Fervilhando de perguntas, porque ele já está pensando na família dele. Pela combinação vibratória, Aí André perguntou, mas como se processa o casamento aqui? Porque o André Luiz perguntou, mas como que é o casamento aqui, gente? Tá, eu entendi tudo isso. Mas quando chega no plano espiritual, como se funciona o casamento aqui? Né? Como processa esse casamento? Aí Tobias respondeu, pela combinação vibratória. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Vai ficar casado no plano espiritual quem tiver afinidade máxima, quem tiver a combinação de vibração perfeita, essa sintonia, tá? Incapaz de subitar a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei. André Luiz, nesse momento, já esqueceu aquela lição que ele teve, né? Lembra? André Luiz, deixa a curiosidade de lado. Não, nesse momento, André Luiz já estava já com a cabeça dele querendo saber, porque o assunto era praticamente da vida dele também, né? Porque ele lembra que deixou a esposa com os filhos novos lá no plano físico. Aí ele perguntou, mas qual a posição da nossa irmã Luciana nesse caso? Né? Bom, tudo bem, então a maior afinidade é você e Hilda. E Luciana? Como que fica nessa situação? André Luiz perguntou. Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, pois a própria interessada que explicou. Antes que Tobias e Hilda falassem, a própria Luciana já explicou para André como que era a situação dela lá. Aí ela falou, quando despojei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal acima de tudo. Pois, o que me custou a compreender, aliás... Ai, gente, eu li muito mal agora, nem eu entendi. Falei de novo. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Ela demorou a compreender, porque quando tá, né, quando tá encarnado, quando assim que tá recém-chegado, né, no plano espiritual, a gente ainda tá trazendo muito aqueles sentimentos primitivos, maduros do ciúme, do egoísmo, né, da vaidade, aquilo tudo muito forte. Ela falou que foi o que me custou compreender. Aliás, é lógico que os consortes padeçam inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Então, o que ela quis dizer? É lógico que, se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual.
Ou seja, ela está dizendo que esse tipo de sentimento, gente, ele está ligado ao plano físico. Está ligado às sensações físicas e não ao casamento espiritual. Queria perguntar mais alguma coisa, André Luiz, ó. Entretanto, não encontrava palavras que revelassem a ausência de impertinência e indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu meu pensamento e explicou. Fique tranquilo. Luciana está em pleno noivado espiritual. Olha isso, gente. Olha que lição. A Luciana estava em pleno noivado espiritual. Por quê, gente? Porque Luciana tem uma alma afim. Ela tem um casamento espiritual. O que vai acontecer? O que acontece, gente? Porque ela tem essa sintonia, esse amor verdadeiro por algum espírito. E como ela falou aqui, o casamento dela foi uma união fraternal com Tobias, sabe? Ela foi ali para ajudar Tobias a passar por aquele processo com os filhinhos, com a vida, né? Mas o verdadeiro encontro de almas não era com Tobias, é com o outro, que está lá no plano espiritual. Então, a espiritualidade está se andando, está se organizando para que ela possa ter esse matrimônio espiritual também, né? Então, aqui ela falou, fique tranquila, André. Luciana não vai ficar aqui sozinha para sempre com minha irmã. Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu-o há alguns anos, regressando ao círculo carnal. E no ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Olha isso. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Olha que legal, né? A dona Hilda está explicando que Luciana está em pleno noivado espiritual, né? Já estão ali conversando, organizando como vai ser a vida terrena, que eles vão planejando, né? Como fala? A reencarnação deles, como vai ser, onde eles vão se encontrar, como eles vão viver, todo o processo que eles vão passar, né? E o que aconteceu? Já sabem que vai ser em São Paulo, olha que legal. Aí o noivo já nasceu, já reencarnou, e Luciana já vai reencarnar também para poder encontrar o companheiro de muitas etapas terrenas. Olha isso, gente. Não é eu conheci uma pessoa que fiz um noivado, tô noivando com ele porque eu gostei, me sintonizei. Não, já é um companheiro de muitas encarnações, tá? E ela fala, creio que o momento feliz será em São Paulo. E vai ser um casamento de amor. Vai ser feliz, o que ela tá falando aqui, ó. Ou seja, gente, Luciana venceu etapa. Luciana, ela ultrapassou mais uma etapa. Tá? Sorrimos todos alegremente. Neste instante, Tobias foi chamado às pressas para atender a um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra, né? E terminou, gente, esse capítulo com essa lição maravilhosa, gente, maravilhosa do nosso cotidiano, das coisas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente às vezes não entende, né? Recrimina, critica, e quando vai para o plano espiritual não sabe lidar com esses sentimentos, pela falta de conhecimento. Porque quando a gente conhece, a gente pode até ficar ali relutando, não querendo aceitar, mas aos poucos aquele conhecimento ele vai tomando uma proporção dentro do nosso coração, do nosso sentimento. A gente começa a ponderar, vai tirando um pouco a emoção, trazendo um pouco a razão, vai equilibrando os sentimentos, porque é preciso, gente, que haja equilíbrio de sentimento para que haja harmonia. E finalizamos no nosso capítulo 38. Até semana que vem, para a gente continuar nossos estudos, que a gente possa colocar em prática um pouquinho, né? Todo dia um pouquinho de tudo aquilo que a gente está aprendendo nessa grande obra aqui, que foi psicografada por Chico Xavier e ditada pelo Espírito André Luiz. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos de vocês. Uma excelente semana. Tchau, tchau.